Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil gasta com o ensino médio mais ou menos o mesmo valor que perde com os prejuízos causados pela repetência. Esse cálculo faz parte de um estudo feito para algumas das principais instituições que atuam na educação no Brasil. O levantamento coloca em questão novamente a discussão acerca da repetência, sua utilidade e suas consequências. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre esse tema com os deputados Bacelar, do Podemos da Bahia, e Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputados, parece uma questão eterna na educação. É melhor repetir ou não repetir o aluno que está com mau rendimento? Deputado Alex Canziani. Olha, primeiro, a nossa alegria de participar com o deputado Bacelar, um dos mais dedicados membros aqui da Câmara que trabalham pela educação, e dizer que essa é uma grande questão que se discute. Quer dizer, até que ponto nós vamos fazer com que o aluno passe de ano, sem que ele tenha o aproveitamento, e quando é que nós vamos dizer o seguinte, olha, não dá, você vai ter que repetir um ano. E o que acontece, o que aconteceu no país? Antigamente dizia que a escola boa era a escola que repetia, e tínhamos grandes quantidades de alunos que eram reprovados. Depois passou o seguinte, não, vamos deixar, há alguns anos é que nós vamos fazer a avaliação, enquanto isso ele vai tentando fazer com que ele possa se recuperar. Agora, eu acredito o seguinte, que a escola boa é aquela que faz com que o aluno aprenda, e isso que é o fundamental. Não é possível que nós tenhamos alunos, e quando a gente pega, por exemplo, a gente pegava os indicadores, aí, os índices que saíram nessa pesquisa, da quantidade o percentual de alunos que reprovam é muito grande. Quando você pega países como a Finlândia, como países como a Coreia, que é um percentual muito menor dos alunos que são reprovados. Então, na verdade, é a escola que precisa se adequar. O aluno tem o direito de aprender e, mais do que isso, o aluno pode aprender. Falta nós termos uma condição para que esse aluno possa, a própria formação de professores, a própria estrutura da escola, para que nós tenhamos um índice muito menor dos alunos que são reprovados no país. Pois é, o Brasil está entre os 10 países com maior índice de repetência no ensino fundamental, né? Deputado Bacelar, o que o senhor acha dessa questão? Repete-se ou não repete-se? Primeiro dizer que concordo inteiramente com as colocações desse destacado deputado, o deputado Alex Canziani, é um dos mais destacados deputados que atuam na área da educação na Câmara dos Deputados e especialmente na Comissão de Educação da Câmara. Como o deputado disse, a repetência ou a aprovação automática é a escolha de Sofia da educação brasileira. Nós vamos aprovar ou vamos reprovar um aluno que não adquiriu os conhecimentos mínimos para ser promovido para a próxima série. Essa é a escolha de Sofia da educação brasileira e é também o sintoma mais forte do insucesso do nosso sistema escolar, do fracasso da educação pública no Brasil. Você bem disse, são 16 bilhões de reais. E 16 bilhões de reais, 12 bilhões da rede estadual e 4 bilhões, pelo contrário, 12 bilhões das redes municipais e 4 bilhões das redes estaduais. Então, isso pune também os entes mais pobres do sistema federativo. Esses 16 bilhões representam cerca de 10% do que a União gasta com a educação no Brasil, mas eles saem dos recursos estaduais e dos recursos municipais. 10,25% de reprovação é uma taxa altíssima, 3 vezes maior do que a taxa dos países desenvolvidos. E, além desse aspecto econômico, que é grave, traz também aspectos sociais gravíssimos. Por quê? Primeiro, porque ele promove a evasão. A repetência promove a evasão. Segundo, a média brasileira é 12%,
mas nos estados do Norte e Nordeste ela chega até Mato Grosso a 22%. Imagine 22% de repetência. Ela atinge mais também os negros, ela atinge também mais os meninos. Até nós estamos na Semana Internacional da Mulher, pelo menos nesse item as mulheres estão numa situação melhor, pois a reprovação é muito maior no sexo masculino. Então, essas coisas fazem com que a gente precise realmente cobrar responsabilidades para esta situação. Reprovar uma criança com 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental, a criança, para alfabetizar, para ela sendo alfabetizada, a alfabetização é um processo, nós não podemos interromper isso de uma vez só. Não é nem a reprovação, nem a aprovação. Nós temos meios e mecanismos para superar esse grave problema. O Conselho Nacional de Educação, ele sugere que as crianças não sejam reprovadas nos primeiros 3 anos. Eu me lembro quando eu era criança, isso faz uma eternidade, tinha os repetentes que ficavam lá no fundo da sala. Eles eram muito maiores que a gente, porque a gente cresce horrivelmente nessa fase, né? E a gente olhava assim, eram pessoas diferentes. Adianta. Quer dizer, a pessoa vai aprender quando ela reprova? Quando ela é reprovada? É isso que o próprio deputado estava dizendo, o deputado Bacelar, que a questão da reprovação é que leva, inclusive, à questão do abandono escolar, da evasão da escola. Então, na verdade, será que isso funciona? Agora, também, por quanto tempo nós vamos levar uma criança que não está aprendendo, criança que não está? E aí eu acho que a grande maneira que nós temos que abordar é exatamente, a criança tem o direito de aprender. A escola tem a obrigação de poder ensinar as crianças. Não é possível que as crianças não possam. Toda criança aprende. Toda criança, se você tiver a abordagem correta, se você tiver a equipe correta, as crianças aprendem. E aí eu acredito que é o contraturno, nós temos que trabalhar com essas crianças. É uma abordagem, a questão socioemocional, e eu tenho discutido isso aqui na Câmara, que tem um papel fundamental, não é só a questão cognitiva, a questão emocional também que nós temos que trabalhar para que essa criança tenha uma nova abordagem para poder aprender. É a maneira como você conversa com a própria criança para saber o que é que está, o que é que tem por trás desse não aprendizado, o que é que pode estar impactando essa criança. Então eu acredito que, inclusive com a própria Base Nacional Comum Curricular, que o ano passado foi homologado e os municípios e os estados vão estar implementando. Inclusive, nesse primeiro semestre agora, nós devemos ter a base também para o ensino médio. Eu acredito que vai ser um ponto importante para que a gente possa avançar. Primeiro, porque você vai mudar toda a estrutura, você vai mudar a questão da formação de professores, e isso é básico, e eu sou crítico com relação à formação de professores do Brasil. As universidades formam pensadores para a educação, formam pessoas que sabem a questão da história, da filosofia, mas o aprender, o ensinar, como é que se aborda a criança na parte prática, formar o professor para o chão da escola, isso está muito deficiente no Brasil. Então eu acredito que através da nova base comum curricular, nós vamos estar trabalhando nesse sentido para que a gente possa abordar não só a questão cognitiva, a questão também socioemocional, para que nós tenhamos uma condição melhor de aprendizagem das nossas crianças no Brasil. Deputado Bacelar, o deputado Alex Canziani deu uma ênfase aí na formação do professor, na formação da escola. A gente está falando eu gostaria que a gente falasse um pouco da questão do ensino médio, porque o senhor falou da evasão e citou indicadores econômicos, né? Os negros são os mais pobres, no Nordeste a evasão é maior. Qual o papel também da dificuldade social, da dificuldade da família, de sobrevivência nesse distanciamento da escola? Antes, se você me permite, por favor. Eu gostaria de chamar a atenção para a imagem terrível que você construiu em relação à sua própria experiência. E é isso que acontece. Você reprova um aluno com 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental, possivelmente no segundo ano ele não será novamente aprovado, porque o professor é o mesmo, o conteúdo é o mesmo,
o método pedagógico é o mesmo, tudo é o mesmo. Como é que essa criança vai obter sucesso e vai ser aprovada? Não, ela vai provavelmente repetir o segundo ano. Aí chega no terceiro ano, chega no segundo ano, o que é que vai acontecer? Na frente da sala vão ficar as crianças com 7 anos de idade, na idade certa, e ele já com 8 anos, grandão, lá no fundo da sala. Aí começa a autoestima baixa, aí começa o bullying, aí ele vai continuar a repetir e vai evadir. Esse é o quadro que a repetência, que a pedagogia da repetência leva no Brasil. Para que se tenha uma ideia, ainda nessa área de números, 30% das crianças não concluem o 9º ano do ensino fundamental aos 14 anos de idade. E aí ele vai chegar já com uma defasagem idade séria no ensino médio. E aí 40% dos jovens chegam ao 3º ano do ensino médio também com mais de 17 anos. Então você bagunça todo o fluxo escolar. A repetência bagunça todo o fluxo escolar. O Alex Canziani, o nosso deputado Alex Canziani, disse aqui as soluções testadas no mundo todo. O contraturno, o ciclo, acabar essa história de 1º ano, 2º ano, 3º ano, porque o processo de aprendizagem vai para os ciclos, e uma recuperação imediata. Você também, numa escola de classe média, numa escola de estratos sociais mais avançados, o professor identifica aquela criança que não está tendo um desempenho adequado e imediatamente começa a trabalhar aqueles conteúdos que ele não avançou, imediatamente começa a fazer a recuperação e não deixar para o último ano, porque também você falou aí na recomendação corretíssima do Conselho Nacional de Educação, de pelo menos para as séries iniciais, para a alfabetização, se fazer a progressão continuada, mas o que é que ocorre onde tem ciclos? Onde tem o ciclo de alfabetização, 1º, 2º, 3º ano num ciclo só. O professor do 1º ano diz, não, meu aluno só vai ser avaliado quando chegar no 3º ano. E aí começa a abrir mão e joga toda a responsabilidade para o professor do 3º ano. Nós precisamos melhorar a formação do professor. Formação do professor no Brasil é muito ruim. O ideal seria que esse aluno tivesse, nos 3 primeiros anos, um professor só. O mesmo professor, não um professor só. O ideal é que tenha até 2 professores, para um cuidar daquelas crianças que estão mais adiantadas e um ficar com um olhar mais focado na criança que não obteve o desempenho. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo a repetência e suas consequências com os deputados Alex Canziani, do PTB do Paraná, e Bacelar, do Podemos, da Bahia. Eu gostaria agora de dirigir um pouco na questão do ensino médio, e eu gostaria de voltar àquela questão que eu coloquei para o deputado Bacelar, para os senhores. Qual a importância da questão social aí, na evasão e na repetência no ensino médio? Quer dizer, o jovem já tem 14, 15 anos, ele pode ter necessidade de ajudar a sua família. Exatamente. Na verdade é o seguinte, né? Quer dizer, todos aqueles problemas que a gente vem tendo no Fundamental 1, Fundamental 2, você desemboca então no ensino médio. E aí está o grande gargalo da educação brasileira. E aí eu vejo que o Congresso deu um passo importante, que foi uma reformulação do ensino médio. Né? Nós temos que ter um ensino médio que ele possa ser, que o aluno possa ser o protagonista do seu ensino. Quer dizer, não é possível que nós tenhamos 15, 16 matérias no ensino médio. Isso é humanamente impossível que esse aluno possa acompanhar. E como em outros países, nós temos áreas, ele se adapta, ele quer seguir uma determinada área, ele passa a escolher essas áreas em que ele vai se dedicar mais para poder depois ou ir para o mercado de trabalho ou mesmo até ir para a universidade depois, se for a sua intenção. Agora é óbvio, a questão social tem um impacto muito grande. Quando você tem alunos que se dedicam tão somente a estudar, ao passo que nós temos uma grande quantidade de alunos que precisam ajudar na sua casa, tem que trabalhar já, apesar da pouca idade, já passam a ter que contribuir para
o orçamento familiar. Aliado a isso, você tem a violência que nós temos, né, principalmente nas periferias das cidades, nós temos uma violência maior. Né, é só a gente acompanhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Você imagina criança indo para estudar e com tiroteios que a gente vê lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, que clima você tem para que as crianças possam ir para a escola? Então eu vejo que no ensino médio nós temos que fazer essa nova abordagem, e aí eu acredito que o próprio Plano Nacional, a própria Base Nacional Comum Curricular, que deve ser entregue para o CNE nesse semestre agora de 2018, que vai ser um passo importante para que a gente possa então aprovar essa nova base, para que a gente possa ter currículos, inclusive, nos estados brasileiros, adequados para uma realidade diferente do que se faz hoje. Isso vai impactar também, eu volto a frisar aquilo que já falei no primeiro bloco, a questão da formação de professores, tá? Os próprios materiais que vão passar a compor, então, a escola. Então, eu acredito que a gente possa entrar numa condição melhor para poder atender a educação brasileira. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor que é do Nordeste, deputado, como é que isso impacta o ensino médio na sua região, no país? Primeiro, chamar a atenção que 15% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora do ensino médio. 15% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Aí vamos para aqueles que estão na escola, pelo menos aqueles que estão dentro do sistema. Vi um dado hoje alarmante. Apenas 2% da criança pobre no ensino médio é um estudante resiliente. Isto é, aquele estudante que se sobressai, aquele estudante que domina os conteúdos, aquele estudante que poderá passar no exame para uma faculdade de medicina, de primeira ponta, para uma faculdade de direito, enfim, para as faculdades de do top no Brasil. Apenas 2% do estudante pobre. Imagine um sistema que já deixa de fora 98% dos estudantes. Aí, todas essas questões que o deputado Alex Canziani colocou, com outro agravante. Ele vem de uma família que não tem acesso aos bens culturais, que o pai nunca foi a um teatro, que a mãe nunca foi a um cinema, que o máximo que essa família tem acesso é uma telenovela ou um programa numa televisão, numa emissora de televisão. Essa criança vem, ou esse jovem, com a questão da violência, a questão do ensino fundamental, o primeiro e o segunda fase, ruins, não tem acesso a bens culturais, de famílias pobres. Como é que essa criança vai progredir? Como é que esse jovem vai progredir dentro de um sistema assim? Aí nós precisamos ter as escolas em tempo integral. Não tem um pai e a mãe em casa para verificar se as tarefas escolares estão sendo cumpridas. É fundamental. Quanto mais os países onde a educação está dando certo, quanto mais tarefas para casa tem, quanto mais dever, como a gente chama no Nordeste, para a criança e para o jovem fazer em casa, o seu desempenho escolar será muito maior. E qual é a supervisão que ele tem em casa? Então, nós precisamos utilizar aquelas saídas que o deputado Alex Canziani citou aqui. Tem que ter o contraturno. A criança e o jovem têm que estar na escola no outro turno para fazer o exercício, a tarefa, o dever, para estar tendo reforço naquele conteúdo que ele não se desempenhou bem. Mas para isso nós precisamos, primeiro, vontade política. Segundo, que a sociedade brasileira cobre isso. Terceiro, recursos e um projeto pedagógico. Nesse sentido, deputado, essa pesquisa mostrou que esses jovens têm baixa expectativa com relação à escola. Com certeza. Né? Como é que se muda isso? Quer dizer, ele não acha que a escola vai mudar a vida dele? Quer dizer, infelizmente... Estudar não vai fazer diferença. Exatamente. Quer dizer, olha a que nível nós chegamos. Quer dizer, quando todas as pesquisas mostram, né, que quanto maior a quantidade de estudo, quanto mais anos de estudo uma pessoa tem, maior é a sua renda, maior é a condição que ela tem de atingir os seus objetivos, essa criança ela chega achando que a escola não vai dar uma perspectiva de vida melhor.
né? Então, isso faz com que a autoestima dela seja muito baixa, com que ela não tenha o prazer de ir para a escola, ela acha que a escola não vai acrescentar uma vida melhor para ela. Quando, como eu volto a frisar, as pesquisas mostram exatamente o contrário disso. Quer dizer, a escola é que abre oportunidades, a escola é que dá uma condição de vida melhor para as pessoas. Então eu acredito, viu, até na linha que falava o deputado Bacelar, eu acredito que eu espero que uma coisa que nós não temos no Brasil é o sentido de prioridade da educação. Todo mundo fala em educação, todos os governos falam em educação, mas não é prioridade nacional a educação. E eu acredito que nesse novo governo que vai surgir agora para 2019, nós temos que fazer um grande pacto pela educação brasileira. Não é possível que nós vamos... Eu estava vendo a questão da leitura, para que a gente possa, outro dia eu vi, né? Nós precisamos de 260 anos para a gente poder fazer com que nós tenhamos o mesmo nível de países do primeiro mundo. Ora, se nós melhoramos, e aí é preciso reconhecer, nós não podemos dizer, olha, não melhorou o país ao longo dos anos, melhorou, mas nós estamos melhorando muito pouco, nós precisamos acelerar muito mais para que a gente possa chegar a ser um país desenvolvido através da nossa educação. A educação é fundamental. Quando a gente pega a questão da produtividade brasileira, o Brasil não vem melhorando a produtividade brasileira. E por quê? Pela baixa qualidade da educação. E quando nós temos hoje as tecnologias cada vez mais chegando, quando nós temos hoje mudanças dos próprios empregos, os empregos estão mudando, e não adianta a gente dizer que nós somos contra isso, porque isso vai acontecer mesmo, ou nós vamos ter gente bem formada, ou o Brasil vai sofrer ainda mais. Por isso que eu acredito que nós temos que fazer um grande pacto pela educação brasileira. E quando eu me lembro que quando nós aprovamos o PNE, Plano Nacional de Educação, se falava em muitas metas, desde a educação infantil até a pós-graduação, nós temos que ter poucas metas, mas que sejam um compromisso da sociedade. E aí eu vejo a questão da alfabetização, deputado Bacelar, eu vejo a questão do professor, porque não adianta, não há como você imaginar a educação sem professor. A educação, necessariamente, nós precisamos ter. Agora, nós não podemos pegar, como nós vemos hoje, que os 25% piores alunos é que estão chegando à educação, que estão se tornando professores. Quando a gente pega na Finlândia, por exemplo, são os 25% melhores. Na Coreia. Quer dizer, ou seja, mas porque a profissão de professor não é atrativa também. Então, se nós não, para mim, se a gente focar na questão do professor, para a gente poder ter uma formação ideal desse professor, para a gente poder formar esse professor para ir para a sala de aula, que é uma profissão que seja atrativa, e aliado ao foco nós temos que ter na aprendizagem, nos primeiros anos, a base. Eu acredito que nós já vamos dar um grande passo para que a educação possa melhorar no Brasil. Deputado Bacelar, a gente tem só um minuto, eu queria que o senhor colocasse rapidamente uma questão que a gente não tocou. O Brasil investe pouco, mas tem países que investem menos e têm melhor desempenho. Quer dizer, isso que o deputado Canziani está falando, de focar em algumas coisas, permite que a gente tenha um uso melhor do dinheiro que a gente investe em educação para ter melhores resultados? A educação de qualidade é cara. A educação de qualidade custa muito. Mas no Brasil, nós precisamos de mais recursos, mas já temos um volume de recursos consideráveis na área da educação. O problema é a ineficiência, o problema é a falta de supervisão, o problema também é a falta de responsabilização. Nós precisamos de uma lei de responsabilidade educacional que responsabilize o gestor pelos resultados da educação. O sistema escolar brasileiro é um fracasso e ninguém é o responsável. O deputado Alex Canziani disse que a criança não valoriza aquela escola. E a escola é um instrumento para a redução da desigualdade. Não valoriza porque é a mesma escola que deixou o pai dessa criança na situação econômica ruim que ele se encontra no momento. Nós precisamos priorizar a educação, mas não é só no discurso, é na ação. E a sociedade brasileira precisa disso. Aqui nós temos na Câmara bancadas fortíssimas na área da religião, na área do agronegócio, na área dos diversos interesses. A bancada da educação precisa do apostolado do deputado Alex Canziani. Nós temos e podemos contar aqui nos dedos quais são os deputados e deputadas que têm realmente compromisso com a educação. Agora que estamos nos aproximando do período eleitoral, a sociedade brasileira precisa cobrar dos candidatos a presidente da República, dos candidatos a governador, dos candidatos a senador e a deputado federal e a deputado estadual, o compromisso com a educação, porque o apostolado é bonito,
É bonito, 7h30 da manhã, o deputado Alex Canziani está aqui abrindo sessão na Comissão de Educação para 3 ou 4 abnegados. Nós precisamos ter a educação já como uma prioridade nacional. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.